Salve galera, meu grupo é composto pelos alunos Anderson, eu, a Bruna, a Júlia e a Mariana. A disciplina é Cálculo Numérico, ministrada pelo professor Aníbal Azevedo, e hoje a gente vai tratar sobre o módulo 5, que é referente ao assunto sobre interpolação. Então, pessoal, o problema da nossa aula de hoje é estimar a temperatura em uma placa em um certo ponto que vai ser fornecido posteriormente. Então, para isso, a gente vai utilizar a interpolação. A interpolação é um conceito que permite que a gente encontre um valor desconhecido utilizando os valores que a gente conhece de suas vizinhanças. Então, é algo bem simples e a gente vai ver isso melhor a seguir. Para isso, a gente poderia usar o método da matriz de Vandermonde, porém ela não é muito eficaz. Então, para a gente contornar a ineficiência desse método, a gente vai usar a fórmula de Lagrange, que a minha amiga Júlia vai falar a seguir. Bom, então eu vou explicar para vocês um pouco da teoria sobre essa interpolação de Lagrange. Nós temos conhecidos pontos distintos, certo? Cartesianos. Então a gente conhece o x0, x1 até xn mais 1. E também nós temos os correspondentes deles. Então f de x0, f de x1, que seriam y0, y1 até n mais 1. Bom, e por que a gente tem esses pontos conhecidos? A gente vai fazer o quê? A gente vai ter um polinômio que vai interpolar esses pontos, ou seja, que vai unir todos eles. E esse é o polinômio de Lagrange. O polinômio funciona da seguinte forma. Nós pegaremos e faremos o y que a gente já conhece, né? Então, um y0 vezes uma função, que é a função L, 0 de x. Ou seja, é uma função correspondente àquele x0, né? Aquele x que a gente está trabalhando. Vocês podem ver aí que a gente tem y vezes L1x até o yn vezes Ln de x. Bom, cada função L vai ser um polinômio de grau n. E vocês podem ver aí que como a gente calcula essa função L. Então, se a gente tem um LK de x, né? Para generalizar mais. Ela é uma função. No numerador, a gente vai ter x menos todos os outros x que não correspondem ao xk. Ou seja, x menos x0, x menos x1, tudo multiplicado esses fatores. Mas vocês podem ver que a gente tem x menos xk menos 1 vezes x menos xk mais 1, até o x menos xn. E embaixo, no denominador, a gente tem o xk menos esses outros x. Então, a gente tem xk menos x0 até xk menos xn, lembrando que não tem xk menos xk. Enfim, a gente consegue generalizar esse processo, obter uma equação para essa função L que vai dentro do polinômio. Essa função LK de x é igual a uma fração em que no numerador nós temos o produtório de x menos xj, sendo de j variando de 0 até n, diferente de k. A mesma coisa para o denominador, só que nós teremos o xk menos o xj. Bom, antes de iniciar a explicação sobre o programa, o professor Aníbal Azevedo disponibilizou para a gente um código que gera os valores das coordenadas e das funções através de RAs escolhidos pelo nosso grupo. Os RAs escolhidos foram esses aí que estão na tela, o 24.1281 e o 21.93.35, e os valores das coordenadas e funções são esses aí. Bom, agora explicando sobre o código que a gente utilizou na resolução do exercício, inicialmente a gente importou a biblioteca que fornece para a gente ferramentas que a gente vai utilizar ao longo do programa. Nessa parte aqui a gente colocou um input para quando o programa rodar, ele pediu o valor de RA que a gente vai utilizar para o problema. Bom, nessa parte aqui a gente colocou o código do professor, que vai gerar valores aleatórios através do RA que a gente colocou, e aqui nessa parte ele vai printar para a gente os valores que o programa forneceu, né, das coordenadas e das funções. Aqui a gente definiu a função de interpolação de Lagrange com 4 variáveis, como vocês podem ver, e a gente colocou que o y de p é igual a 0 inicialmente. Depois disso a gente colocou um for em k, onde o range ele varia de 0 até n mais 1, onde o n é o valor do grau do polinômio. Aqui no p, no valor do produto, a gente definiu um valor inteiro como inicialmente sendo 1. Depois disso, a gente utilizou um for para j, também com range variando de 0 até n mais 1. E a gente colocou uma condição aqui de if, para quando o k for diferente de j, ele executar essa equação aqui. Porque se o k for igual ao j, aqui vai dar problema, porque nessa parte de baixo o valor vai zerar quando substituir aqui no x0 de k e no x0 de j. Bom, depois de encontrar o valor de p, a gente substitui aqui nessa fórmula aqui de yp, e acha o novo valor de p. Agora a Mariana vai explicar para vocês a outra parte do programa.
Oi, gente! O meu nome é Mariana e agora que o Anderson já explicou para vocês como é que funciona a aleatoriedade e o método de Lagrange codificados, vou explicar como que a gente junta tudo isso. Mas antes, vamos voltar lá no problema e ver como é que a gente faz para resolver o problema. Bom, a gente tem que estimar a temperatura de uma placa através do método de Lagrange. Essa aqui é a ideia do nosso problema. Então, o que a gente vai fazer para resolver ele, para chegar na temperatura final, né? A gente vai, primeiro, fixar um dos lados. Vai fixar y1. Do y1, a gente vai usar x1, x2, encontrar o ponto médio. E a partir desse ponto médio aqui, no y1 fixo, a gente vai encontrar a primeira interpolação de Lagrange. Depois, a gente vai fazer isso do mesmo jeito, só que no outro lado. Então, a gente usa o y2 fixo, encontra x1, x2, faz a média, encontra aqui e faz a interpolação de Lagrange através dessa média. Depois, tendo as duas interpolações, a gente vai definir essas como fixas e daí a gente vai fazer uma nova interpolação para encontrar, enfim, o resultado final. Então, encontrando a partir desses dois lados, a gente vai encontrar mais ou menos o centro e aqui a gente vai definir qual é a nossa temperatura final. Então, como que a gente coloca isso no código? Vamos lá. Então, aqui foi a parte que o Anderson explicou. E o que a gente vai fazer? A gente primeiro vai fixar o primeiro lado, a gente coloca o x0 sendo x1, x2, que nem eu comentei com vocês. Depois o y0 vai ser o x e o w, que são convenções, porque na verdade eles são f de x1, y1 e f de x2, y1. A gente então encontra a média aqui do x, o grau de interpolação é 1, e a gente analisa a interpolação de Lagrange, que nem o Anderson explicou para vocês. Depois a gente vai fazer isso com o outro lado, então ao invés de fixar aqui o x1, o y1, perdão, a gente vai fixar o y2. E o que vai mudar? Vai mudar aqui o nosso y inicial, que não vai ser mais x e w, vai ser y e z. Então a gente vai, na verdade, pegar o f de x1, y2 e x2, y2. Faz novamente a interpolação de Lagrange. E agora a gente vai fazer a última etapa. Então, quem a gente vai fixar é o x. O x vai se tornar o y1 e o y2, que são fixos agora. Então, a gente encontra que a nossa nova média aqui é referente ao y1 e ao y2. E depois a gente vai pegar aqui o y0, que agora virou as interpolações de Lagrange dos métodos anteriores, o 1 e o 2, em cada um dos lados. Então, agora a gente vai fazer uma nova interpolação a partir desses valores e vai encontrar, então, esse YP, que é a nossa temperatura da placa. Vai imprimir isso porque esse é o resultado final que a gente estava esperando. Agora, além de ter o resultado final, a gente precisa de um gráfico. Então, para plotar o gráfico, a gente vai ter aqui algumas informações, convenções, então, qual vai ser o tamanho do gráfico, qual vai ser o intervalo dele, etc. E para plotar o gráfico, a gente vai selecionar que a gente quer um gráfico 3D, que a gente quer cores binárias, então a gente só vai querer um gráfico em branco e preto, vai selecionar os títulos dos eixos, vai selecionar o título do gráfico, e daí a gente vai colocar para mostrar o nosso gráfico, mostrar o nosso resultado. Digite o número da matrícula, então aqui eu vou colocar 24281, a primeira matrícula que a gente quer. Ele plotou aqui as informações do RA, a temperatura da placa e fez aqui o nosso gráfico. Vou fazer aqui novamente. Opa. Outro número de matrícula é 219335. Aqui encontramos o nosso segundo resultado, com os números da RA, a temperatura final da placa e o gráfico da nossa temperatura. Bom, gente, esse é o resultado. Eu espero que vocês tenham entendido e tenham gostado desse vídeo. E a gente se vê no próximo módulo. Tchau, tchau!